Rui, obrigado por teres aceitado fazer este nosso podcast de curadores e artistas à conversa. A propósito da tua exposição que vamos apresentar, é a primeira vez também que fazemos este podcast antes de acontecer a exposição na Casa Azul. Vamos inaugurar no dia 28 de setembro, Albo. Fala-me um pouco da tua experiência neste trabalho que tiveste a desenvolver, que tem várias layers que têm a ver com memória, com presença, ausência. Fala-me um pouco desta tua experiência nesta criação. Olá Jorge, bom dia. Ahm, ora, a exposição foi construída à volta da imagem de não só de álbum de família, mas de uma casa também habitada por molduras, por fotografias de família, também tendo em presente aquela ideia das casas antigas ficarem com as paredes queimadas do sol e as marcas dos quadros que lá estavam. Um, foi uma exposição que construía à volta de objetos que tinha, de molduras, ou seja, é uma constante na exposição, partir de molduras que tinham o seu conteúdo antigo e que eu fui transformando, fui trabalhando, fui alterando, fui substituindo. Então essa ideia também do marco, da margem, do esconder, do revelar, do substituir, já o disse, do ocultar, da memória, sim, do que lá esteve antes, ou seja, trabalhei em várias frentes, tanto a partir das imagens que existiam nas próprias molduras ou sobre as imagens, e também sobre as formas das molduras, dos passepartous. E apesar de usares passepartous que são dos álbuns de família que partem, pronto, que serviam para construir, fazer uma curadoria de fotografias que se tiravam de coletivos, da ideia da junção de família, da memória que é construída pela família, pelos nossos mais próximos. Tu não usas fotografia. Não, a fotografia, deixa-me pensar se há alguma. Pelo menos de Não, forma direta, não, não é? não uso fotografia, ou seja, eu quis abordar esse tema, mas retirando a fonte, não é? Ou seja, aquilo que está na origem, muitas vezes das molduras nas casas ou dos álbuns. Ou seja, eu quis retirar esse conteúdo, digamos, referi-lo através de imagens mais distantes, ou seja, uma citação oculta, de alguma forma, em que eles não estão lá, mas também todos nós que vemos, que olhamos, há imagens e que nos virão e pensaremos nisso, pensaremos em quem não está lá, no que está ausente também, não só no que se vê, no que está visível, mas no que está Exatamente. invisível. E há uma particularidade também aqui que achei curiosa. Quando me falaste a primeira vez de criar a partir de Passepartous, a ideia que eu tinha antes de Passepartous eram geometrias muito estanques, mas a realidade é que depois quando mostraste os vários Passepartous que tu tinhas coletado, e as molduras também coletaste, porque estamos a falar de Passepartous, mas também houve um trabalho sobre as molduras. Uhum. As geometrias eram muito diversas e é muito curioso como é que depois também pegaste nessa ideia de geometria e tanto usaste a linha como a mancha, partindo sempre dessa forma, mas numa ideia uma ideia criativa muito interessante de aplicar esse conceito de passe-partout para te referires a esses assuntos mais profundos de uma constante presença-ausência e que se refere à memória da família
Não sei se estás à vontade para falar um pouco de acontecimentos recentes, mas houve uma situação contigo que também te moveu a fazer isto, não foi? Uhum. Ora, a primeira coisa que abordaste, não é, em relação à própria forma de Passepartout, de facto, nós hoje em dia, digamos, na produção mais contemporânea, tanto da decoração como os artigos para casa, é tudo muito mais reto e muito mais minimal, sim, mas no passado havia até passepartouts ovais ou com curvas ou com reentrâncias ou com recortes e é uma coisa que me vai interessando no trabalho, não só no trabalho, mas na própria vida. Eu gosto de objetos com alguma história e com alguma presença visual, e de facto eu vou recolhendo e guardando objetos que me interessam e que se calhar a outras pessoas não interessam, mas a mim interessam, e sei que um dia poderão servir-me para alguma coisa. Foi o caso, foi o caso destes objetos que fui usando, e que fui explorando e que fui esgotando de alguma forma. Eu acabei as molduras todas que tinha guardadas no sótão, Estamos a com falar esta série. de mais de 50 Sim, obras que vamos apresentar. foram 55, 57, 57 trabalhos. Não sei se vamos mostrá-los todos. Os nossos ouvintes Sim, ainda não, verão depois. ainda não chegamos a essa fase. Ainda não. Estamos aqui neste momento no teu ateliê, Sim, na Chamboeira, que é um sítio maravilhoso, aqui com imensa natureza à volta. sim. E também o teu ateliê é recente, não é? É, o meu ateliê aqui neste sítio. Eu trabalhava em Lisboa, num quarto muito pequenino da casa da minha tia, e instalei o ateliê aqui na altura do primeiro confinamento, que eu tive com os meus pais nessa altura aqui. Como só trabalho na área cultural, fiquei sem trabalho nenhum. Sem trabalho nenhum, não, nós temos sempre trabalho, mas sem trabalho remunerado, digamos. E então foi nessa altura também que esta era uma casa de família, que era dos meus avós, no campo, aqui na zona rural de Loures, perto de Bucelas. E nessa altura como muitos de nós, olhámos para as casas de uma forma diferente e arrumámos e limpámos, e de facto havia aqui uma zona inferior da casa, que era uma antiga garagem, muita coisa, muitas coisas ainda do tempo dos meus avós. E eu arrumei isto de tal forma que eu libertei metade do espaço, e eu pensei, espera aí, este espaço é maior do que o meu ateliê em Lisboa. E então fiz assim pequenos trabalhos só de revestimento de paredes para impermeabilizar e de dar um bocadinho mais luz ao espaço, e pôr um ponto de água no ateliê. Substituí as portas por portas de vidro, e de facto consegui depois reunir aqui, porque eu tinha as coisas espalhadas um bocadinho por todo o lado. Tinha obras guardadas na garagem dos meus pais, tinha coisas aqui na Chamboeira, e aqui consegui concentrar tudo, e deixando na mesma uma parte da oficina, que eu também, muito do meu trabalho precisa de parte da oficina, não é? Mas isto tudo, desculpa, a nossa conversa pronto, vai decorrendo naturalmente, mas tu falavas-me também de outro aspecto, não só do espaço Passepartout, mas também dessa ideia. Como é que me surgiu a ideia e de facto, nós conversando para a preparação desta exposição, eu muito recentemente perdi o meu pai. O meu pai morreu no início deste verão, e eu achei que era a altura, que era o momento. Quando eu pensei nesta exposição, a ideia anterior era muito diferente, mas quando pensei nesta exposição agora, fez-me sentido trabalhar também com as memórias, e com o lado de família que
que muitas vezes não vem, pronto, não é muito frequente vir para o meu trabalho. Ahm, e então foi daí que parti desta ideia original de álbum de família e depois que o Jorge também me ajudou a encontrar um outro nome, Albo, que está na origem de álbum, e que eu gostei muito também porque noutras posições que tenho feito eu também muitas vezes vou à origem da palavra e eu gostei disso. Sim, também tem outra particularidade que é albo em latim também significa branco, ou seja, Branco. vazio, que Uhum. é quando começa um álbum, é Sim, precisamente nessa lógica que depois é está em tal branco que se vai construção de uma. completando, não é? Exatamente, E também foi assim exatamente. o processo de criação desta exposição, ou seja, eu comecei, havia pontos de partida, havia objetos, havia materiais, é uma exposição formalmente bastante eclética, se calhar mais do que outras séries que eu tenha feito. Uh, Sim, não só pela escala das obras, sim, porque sim. temos escalas muito pequenas, médias e também temos escalas acima da escala humana. Sim, sim. Sim, é muito variado, em termos de forma, em Uhum. termos de material, pela própria diversidade das molduras. As molduras são de várias épocas, de várias origens, por isso não são uniformes, e dos próprios materiais que eu uso para trabalhar. Ou seja, eu peguei também, às vezes, o meu ponto de partida na criação de um trabalho ou de uma série simplesmente um conceito. Aqui havia um conceito de fundo, não é? Que era esta, digamos, a ausência, o ocultar, o revelar, mas parti formalmente também daquilo que as próprias molduras me pediam para ir trabalhando. Ok. Ou seja, houve Sim. algumas nas quais eu ocultei aquilo que lá estava, de uma forma que depois vocês verão, muito com muito humor também, acho eu, não é? Ou Uhum. seja, de facto está lá aquilo que lá estava antes, mas não o vemos da mesma forma porque está oculto. Mas noutras também eu parti simplesmente da moldura, ou parti algumas até desemparelhei a moldura e os passepartouts, ou trabalhei também sobre vidro quando não havia moldura. Ou seja, há Sim, aqui. aqui a moldura também vai além de um adorno ou Sim. é também um suporte de criação. Pois a moldura tem uma função, não é? Ou seja, é um objeto que tem uma função, mas ao mesmo tempo que carrega um lado estético, não é? Há algumas, eu trabalhei inclusive com molduras que, quer dizer, que eu nunca escolheria para emoldurar um quadro, aquela moldura, e aceitei isso como um desafio, trabalhar também o lado, se calhar, mais kitsch de terminar a moldura, ou mais datado. Há molduras muito datadas, temos molduras desde uma que eu lembro-me de ter o retrato da minha bisavó, ou seja, devia ser talvez do início do século XX, provavelmente, mas muito simples, até molduras dos anos 80, 70, 50, 40, 90. Pronto, esse lado é eclético, visual, mas depois há um fio condutor, há algo também que liga, e depois, à maneira à medida que ia criando os trabalhos, também se foram formando subséries, não é? Dentro da série, porque depois, mas isso se calhar tu queres falar Não, mais sobre isso. até foste ter ao encontro daquilo que eu ia dizer a seguir, que é realmente começámos pela ideia de criação de uma série Uhum, que seria apresentada nesta exposição, a álbum, uhum, mas depois, quando produziste, sentiste, ou o trabalho indicou-te novas vias que foram surgindo naturalmente, de forma bastante fluida, e que quando eu cheguei aqui para ver o trabalho que tinhas desenvolvido, percebi que havia, logo à partida, percebi que tinhas criado várias séries dentro uhum, uhum, falaste de subséries, havia categorias dentro da série, uhum. e depois lembro-me também de uma outra fase do nosso trabalho, que foi quando me enviaste as imagens das obras, as fotografias que tu tiraste delas. Para mim foi muito, muito claro
como é que eu pude dividir aquilo em categorias, porque é diferente ver tudo ao mesmo tempo ou ver como nesta mesa que me mostraste cada uma das séries, e havia esse entusiasmo de apresentar que depois, quando via tudo junto, eu percebi aquelas ligações, falavas, que estão implícitas à tua praxis, porque o teu corpo de trabalho é um corpo de trabalho bastante consistente, robusto, que parte sempre do mesmo princípio de produção, e aqui nós conseguimos perceber que não só tu consegues oscilar nas várias formas e abordagens com que tens, porque tens coisas com molduras, outras não têm moldura, outras são outro tipo de material, e todo este espectro de criação que torna riquíssima esta série faz com que tu chegues a um ponto que estás a mostrar uma série de obras, subsérie, constituída por uma subsérie, que cada uma tem uma abordagem que vai ter sempre esta ideia de presença, ausência, mas sempre de formas diferentes. Sim. E isso é muito curioso, como tu conseguiste abordar isso, porque depois do ponto de vista da ligação entre cada subsérie, que torna isto tudo muito consistente. Agora vamos ver como é que vamos fazer na montagem. Espero que funcione. Ainda não tenho uma ideia concreta sobre isso, mas acho que também vai ser um espaço de criação. Não é a primeira vez que acontece nós fazermos termos a ideia daquilo que é a montagem ou como é que vai ficar a exposição só quando temos as obras lá. Vai ser no próprio espaço, sim. Porque eu não me vou atrever a fazer costumo fazer sempre uma simulação 3D com as obras no espaço e tal. Vai ter que ser muito pela experimentação, sim. Algumas coisas eu tenho em mente como é que pode funcionar, porque conheço muito bem o espaço, também não é um espaço complexo, é um espaço pequeno, e por ser pequeno e não ser complexo, às vezes tem as suas pequenas particularidades que fazem todo o sentido quando temos lá as obras e percebemos isto está a mais, isto não está a mais, e o espaço também vai falar muito sobre isso. Nós estamos a falar de um conceito de família e ali é uma casa, portanto ainda vai reforçar essa ideia de família. Houve também uma outra exposição que foi feita lá o ano passado com a Joana Maria, que é uma artista local, que também incidiu na ideia da memória, da família, e eu percebi que isso funciona muito bem lá, por isso eu estou expectante com esta exposição para ver como é que nós vamos resolver o espaço e como é que as obras vão encontrar as suas próprias afinidades com aquele espaço. Não sei o que é que tu sentes, Sim. mas Olha, já conheces também o espaço. abordaste aí várias questões. A primeira foi das séries, ou das subséries, não é? Digamos. Assim, realmente, eu gostei, o que gostei muito na preparação desta exposição, destes trabalhos, e foi uma coisa que mantive na cabeça depois da nossa conversa preparatória, digamos, que tivemos antes de eu ter começado a criar, que foi o lado lúdico também. Ou seja, eu quando faço séries que formalmente são mais semelhantes, mais uniformes, o lado lúdico está lá sempre, porque na arte nós estamos sempre a experimentar e a ver o que funciona e o que não funciona. Mas eu gostei muito de voltar a este lado de começar a fazer um trabalho e não, uma obra e não saber exatamente como é que ela vai a terminar. Porque às vezes em determinados trabalhos que são mais, digamos, conceituais ou mais, já há uma ideia prévia muito definida daquilo que se pretende. Neste caso eu quis abordar e começar cada trabalho mesmo sem saber como é que se ia concluir, quer dizer, obviamente depois vais tendo pistas, senão não avanças, não é? Pois senão não sabes como, olhas, No observas. fundo, é um diálogo que vais É um tendo diálogo. com o próprio processo. Com o processo, com o objeto, a perceber o que é que, com as intuições, não é? Que isso também
tem, tem de funcionar. Eu acho que no artista, quando ele cria, o lado intuitivo está muito presente, não é só racional. Uhum. Tu tens de perceber, espera aí, isto vai funcionar ou não vai funcionar, senão não, não Sim, se eu cria até sou nada. da opinião que o lado racional, quando está muito presente na criação, Sim, a criação não é tão expansiva. sim, 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 É, sim. Sendo que às vezes é preciso que esse lado também lá é esteja, necessário, sim. para, porque em determinadas obras são tão precisas que tens de refriar o lado simplesmente expressivo, Sim, sim. pronto. E de facto, houve ali caminhos muito diferentes que se abriram. Uh, e diálogos que se geraram também entre as peças, entre si, Uhum, como também senti muito. coleção, e isso é muito interessante. Eu achei muito interessante, hum, coisas inesperadas que surgiram, e de facto, e depois na própria criação da série, que acaba por ser vasta, não é? Hum, hum, ou seja, há também um equilíbrio. hum, Na composição da série. Ou seja, há elementos que aparecem numa obra e tu Uhum, pensas, isto está isolado. Mas depois vê-se noutra obra um piscar de olho àquilo, ou uhum, determinada forma que surge, ou uhum, determinado material que é trabalhado da mesma forma, mas explorado já de uma nova forma. E esses diálogos são coisas que me interessam sempre criar e que eu tento fazer também isso na criação das minhas exposições. Uh, há coisas nela que piscam o olho a coisas que eu já fiz, ou séries que eu comecei, ou coisas que eu enunciei e não tinha ainda desenvolvido, e depois ali resolvo desenvolver. uhum, E há coisas novas que surgem. Nesta exposição, por exemplo, uhum. em algumas das minhas últimas séries há ali um lado geométrico muito presente e muito sim, muito presente, muito e que eu gosto e sinceramente gosto e não esgotei esse lado. Sim, uhum. Mas nesta exposição também há um lado mais orgânico que surge, ou seja, também temos o geométrico. Mas que não é novo no teu corpo Não de é trabalho. novo, não é novo, mas aqui talvez também tenha sido mais sistemático. Uhum, uhum, Por exemplo, a subsérie Rameau, não é? uhum, sim. Foi uma experiência nova que eu fiz e que eu trouxe e que foi trabalhar e que surgiu de um conceito, ou seja, surgiu por exemplo, de uma das obras que está, que não sei se a vamos mostrar se não, Uhum, mas que era uma moldura que não tinha uma fotografia, tinha uma estampa de uma rosa, e que aquilo me deu a ideia de também trazer o lado da natureza, não ser só o lado, digamos, da, das pessoas, mas também o lado da natureza, porque há muitas estampas antigas que eram uma flor, ou que era uma natureza morta, ou que. sim, acho que todos nós temos Sim, a ideia de uh, existir essas imagens, não é? sim, sim. Nas estampas das flores. E eu pensei, ok, eu quero trazer esta imagem da natureza, mas não estando lá a natureza. Ou seja, Uhum, eu desenvolvi essa série, essa subsérie, que eu não sabia, quando eu comecei a desenvolver, não sabia que ia ser uma subsérie, mas depois, como uhum, fui, uma coisa foi puxando a outra, através da ausência, ou seja, peguei em folhagens aqui do jardim. E essas folhagens tornaram-se as máscaras que noutros trabalhos eram um passe-partout ou era uma forma mais geométrica. E a partir daí fui trabalhando com tinta acrílica em spray, criando layers, camadas, e depois retirei o que lá estava da natureza. Ou seja, há lá essa citação do lado da natureza morta, ou do desenho científico, não é? Que são coisas que estão presentes na história da arte, na história do desenho também, mas deixou de lá estar. E isso foi, de uhum. facto, uma subsérie que talvez seja a mais contrastante em relação às outras subséries que lá estão. Rui, diz-me uma coisa que é, há uma forma em particular que tu usaste mais, que
foi a oval. A oval. Uhum. Para ti, que significado tem essa forma nesta série que desenvolveste? Olha, foi uma forma que acho que nunca tinha entrado muito no meu trabalho, não tinha calhado, não é? Muitas vezes, sei lá, surgem arcos, surgem triângulos, mas a oval nunca, porque é uma forma muito encerrada também, muito fechada, a par com o círculo, não é? São formas muito, eh, sim, muito fechada em si. E eu achei interessante. Em alguns dos objetos que eu tinha, em algumas das molduras, em alguns, Estou a ver uma lá por ao exemplo, fundo, estás a ver aquela lá Sim. ao fundo. Aliás, algumas das molduras mais antigas, a moldura estava montada sobre uma espécie de um arco, não é? Que era aquela oval, Sim. e que era aquilo que enquadrava a fotografia que lá estava. E isso surgiu-me ali, mas surgiu-me também noutras escalas. Vi escalas de ovais mais pequenas e quando eu pensei Também era usado no álbum, não? Encontraste nos sim, álbuns sim, sim. ovais. Sim, sim. Menos presente do que as retangulares, porque é mais fácil usar o retângulo, não é? Mas sim, encontrei. E então eu achei que era uma forma, logo desde o início, quando começámos a desenhar a exposição, aliás, quando falámos da imagem a usar para a exposição, eu falei-te que gostava de que houvesse uma oval, porque achei logo que ia ser um ponto de partida forte. Ou seja, eu quando recorri à geometria, obviamente que estão lá as linhas retas também, porque há muito passo para os que são retos, mas a oval esteve, e o círculo também teve, mas a oval esteve muito presente e usei também como própria máscara. Eu já falei da máscara, não é? Das ramagens, não é? Das verduras, dos ramos, não é? Mas também usei muito a máscara da oval, uh, tanto como ausência como presença, e em várias escalas. Ou seja, quem for ver os meus trabalhos verá que também que ela surge em várias formas. Houve uma pergunta que ainda não te respondi. Força. Em relação ao espaço, não é? Como é que eu via, como é que... ora, sim, eu gosto muito do lado da galeria, que não é aquele lado clínico de uma galeria feita para ser uma galeria, era uma casa e eu gosto disso, que tenha as janelas antigas, que tenha a vista para fora, que tenha o lado de corredor e de divisão. Eu acho que isso vai... ou seja, nós vamos habitar aquela casa com esta exposição. Nós vamos construir um álbum também. Nós vamos, Sim. porque muitas vezes numa casa, quando se, pelo menos nas casas da minha família, isso acontece, não é? As coisas vão-se acrescentando, não é? A pessoa fez uma viagem ao estrangeiro, traz uma recordação, põe na estante. Nasce um bebê, põe-se a fotografia. Sim. Morre uma pessoa, põe-se a fotografia. Comprou-se um quadro, acrescenta-se o quadro. Ou seja, há este lado de acrescentar com o que já lá está. Normalmente, quando uma pessoa põe uma moldura nova numa parede, não retira tudo o que lá está e vamos lá fazer a composição toda nova. Exato. Não, vai vendo os espaços que há e vai acrescentando e vai vendo onde aquilo pode encaixar. Eu acho que pode ser um bom princípio da montagem da nossa exposição. Não sei se tu estás de acordo, depois dialogaremos. Há ideias que tu já tens, há ideias que se calhar que eu já tenho, de pontos de partida, e que se calhar é agarrarmos a esses pontos de partida. Sim. E depois irmos dialogando e irmos construindo diálogos e acho que vai ser muito interessante esse processo. Agora, para finalizar, eu costumo fazer sempre esta pergunta: projetos futuros? Projetos futuros. Porque também não atuas só nas artes plásticas, Não. também moves-te na música. Move, sim. Ora, na música a coisa já está um bocadinho mais delineada, já há concertos marcados. Assim, até dezembro já tenho assim as coisas mais ou menos desenhadas.
nas artes plásticas há um espaço em vista em Lisboa, numa freguesia do centro de Lisboa, um espaço cultural da freguesia, em que eu normalmente faço sempre trabalhos novos para exposições novas, mas eu tenho muitos trabalhos que não mostrei ainda, que já estão feitos e que não mostrei. Quer dizer, foram criados, por exemplo, a exposição antes desta, eu criei uma série muito maior do que o que mostrei, ou mesmo na série Alfarrabista também houve desenhos que eu nunca mostrei, e eu estava com vontade de mostrar desenhos que já estão feitos e quem me segue nas redes sociais se calhar já viu alguns, mas que nunca foram mostrados. Acho que isso será este ano ainda, penso eu. E nas redes sociais, estás no Estou Instagram no Instagram e no e no Facebook, Facebook. sim, e também tenho um blog, que é uma coisa já muito antiga, que ninguém tem, mas que para mim acaba por ser. Eu encontrei esse blog. Encontraste? Sim. Para mim, até tenho vários blogs, digo-te agora é segredo. Mas sim, Não sei mas qual tenho, deles é que tenho o Artista encontrei. Plástico, o Rui Aleixo Sim, Artista eu Plástico, encontrei é esse. onde, digamos, é onde mostro o trabalho de uma forma mais, quase como um portfólio profissional, ou seja, para mim é uma ferramenta que se calhar que eu não abandonei, porque acho que funciona melhor do que o Facebook ou o Instagram nisso. O Instagram é muito bom para ir mostrando imagens do que vais fazendo, mas depois, em termos arquivísticos, não é muito fácil. O blog dá-me essa possibilidade de poder criar publicações quando terminar a exposição, quando terminar a série, e as coisas vão ao mesmo tempo. Claro que vou guardando as coisas em disco rígido, mas é uma forma também de poder aceder a elas e mostrar, inclusivamente a alguém que queira, olha, aquele trabalho que fiz, não sei o quê, vou lá e consigo de uma forma rápida aceder e mostrar. O Instagram e o Facebook estão muito ligados um ao outro, eu vou publicando as coisas nos dois, mas sim, ultimamente tenho usado muito o Instagram como uma forma, também se calhar na nossa sociedade estamos com ritmos diferentes e se calhar as pessoas já não perdem muito Sim. tempo a ler, e assim é uma forma de me irem acompanhando e visitando. Sim, então Rui Aleixo Studio. era isso que eu ia dizer. Sim. Deixávamos então a sugestão para te seguir nas redes e também para virem à exposição no dia 28. Vamos inaugurar às 18h30. É uma quinta-feira, por isso apareçam. Casa Azul, Torres Vedras. E obrigado, Ao Rui. pé do teatro, não é? É ao pé do teatro, sim, Torres Vedras. Exatamente. Obrigado, Jorge, e bom dia a todos.